Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, né? A mais uma aula, mais um momento, a mais uma reunião, né? Nós que estamos aqui trabalhando e querendo entender ou tentar responder o que vem a ser o pior professor do mundo, não é isso? Nisso que a gente está chamando aqui de uma reunião meio que proibida, onde a gente está tentando olhar para a realidade das coisas. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Petroli, há 12 anos eu já dou aula, e depois de muito olhar, muito refletir, eu acho que a gente precisa começar a pontuar alguns problemas que a gente vem encontrando dentro da educação. Então, eu já peço para você ir curtindo o vídeo, vai nos acompanhando, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E hoje a gente vai dar mais um passo ao nosso conhecimento, né? Ao nosso papel enquanto um professor de verdade, né? Enquanto um professor que a gente chama de pior professor do mundo. Que é aquele professor que é lembrado, aquele professor que cobra, aquele professor que ensina. Essa é a nossa definição de pior professor do mundo, tá? Essa definição. Que para o aluno, às vezes, quando ele olha, ele vê como o chato. Mas depois, com o passar do tempo, ele aprende que a amizade que você tem com ele e ele para com você se dá pelo conhecimento. É essa a grande sacada, é essa a grande diferença dos verdadeiros mestres daqueles que apenas querem ganhar um dinheiro. E uma das coisas que a gente tem que deixar claro, isso é importante para nós, tá? É de que assim, na educação, em dar aula principalmente, a gente não inventa roda. Não existe isso. Ninguém cria um método, uma fórmula de resolver os problemas da sala de aula. Cada vez que você entra numa sala de aula, e você sabe tão bem quanto eu, é uma novidade. Você programa, você prepara, você organiza, e ainda assim, muitas das vezes, você sai frustrado, certo? É natural. Faz parte da nossa profissão enquanto professor sair frustrado. Frustrado porque a gente não deu tudo que queria ter dado, frustrado porque a atividade não rolou como deveria ter rolado, frustrado porque muitos não se interessaram, mas pera lá, esse é o trabalho, e você vai assumir essa frustração e vai partir para frente. E vai partir para frente, senão você vai parar no meio do caminho. Juro que eu tenho um professor, parceiro meu, colega meu, que eu ainda vou chegar para ele, não vai demorar muito, porque eu já estou no meu limite, e falar assim para ele, olha, acho que você tem que mudar de profissão, porque está fazendo mal para você. Toda vez que eu chego na sala dos professores, e ele está lá, eu já falo, nossa, lá vem. E aí ele começa. Vamos lá, mais um dia. Tá difícil. Ninguém quer aprender nada, né? Tá complicado. Olha, desânimo em cima de desânimo. Ontem o aluno me começa, despeja toda aquela sangria, todo aquele abatimento, todo aquele sofrimento. E sinceramente, a pergunta que eu tenho que fazer para ele é: por que você continua vindo se é tão difícil para você vir? E eu estou falando isso não de maneira negativa, mas de maneira positiva. Porque muitas das vezes eu me peguei nessa situação e hoje eu não me pego mais. Qual situação? A situação de chegar já derrotado. Você sabe o que eu estou falando, né? Chegar já cabisbaixo. Perder a batalha antes de brigar. Pedir arrego e ir pra lona antes de lutar. Ah, mas eu luto há 10 anos, eu luto há 15 anos, eu luto há 20 anos. Tá, e por que você luta há tanto tempo? Por quê? Eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro e encontrar essa resposta. Por causa do dinheiro? Por causa que, não, Matheus, eu ainda acho que tem algum aluno que aprende. Por quê? E encontrar esse porquê, encontrar o sentido de estar lá. E quando a gente encontra esse sentido, talvez
talvez não, tenho certeza, as nossas reclamações se transformem em possibilidades de melhora. É o seu trabalho, meu filho. Eles não sabem mesmo. Por quê? Por isso que eles estão lá, eles têm que aprender. E a sua função como professor é tentar ensinar. Nem sempre vai ser positivo, nem sempre vai dar certo. Mas você está lá para ensinar. E você sabe disso, você é um professor. Você tem que ser mais maduro do que eles e carregar esse peso nas costas e encarar o rolê. Ou pede para sair. Por que você não pediu para sair ainda? Existe algo aí, uma vocação, uma vontade? O que tem? Que faz você ir todo dia para o mesmo lugar, reclamar e voltar no outro dia. Você tem que descobrir isso. Eu me formei nisso. E você ainda está nessa prisão de que achar, porque você se formou lá 10, 15 anos atrás, e que você ainda tem que continuar com essa profissão, porque você se formou há 10 anos atrás. Vai fazer outra coisa, cara. Vai fazer pão. Vai vender pão na internet. E muitos professores que eu conheço, que se forem para iniciativa privada, que se for trabalhar numa indústria, se for trabalhar numa empresa, não duram um mês lá. Nossa, Matheus, mas por que você diz isso? Porque ou ele vai parar de reclamar, ou ele vai ver que às vezes a realidade que ele vive é muito boa comparada a outras realidades. Tive uma professora amiga minha que reclama da sala dela. Que é impossível, que é difícil, que ela não aguenta mais, tá? E aí umas 2 semanas atrás ela foi aplicar uma prova numa outra escola. E nessa outra escola o aluno mandou ela tomar no cu. Não uma vez, várias vezes. Quando ela foi aplicar essa prova, eu falei assim pra ela, vamos supor que o nome dela fosse, sei lá, Fabiana. Fabiana, você tá indo lá naquela escola, você vai ver o quanto que aqui é bom. Não deu outro. Encontrei com a tal da Fabiana no corredor, ela falou, Matheus do céu, a minha classe é uma bênção. Tá aí, filha. É aí que tá o problema. O problema é que a gente tá sonhando e não vivendo a realidade. Assumindo o problema que eu tenho na mão e a partir do problema buscar uma solução. Esse professor que reclama o tempo inteiro, talvez ele tenha que se perguntar por que ele ainda é professor. Porque assim, é muito difícil. Mas é muito difícil ser médico também. É muito difícil ser arquiteto. É muito difícil ser engenheiro. É muito difícil o cara que está aqui colocando o asfalto na rua. É muito difícil a cozinheira. É muito difícil. Tudo é muito difícil. Agora, se eu tenho um motivo para estar lá, talvez o difícil se torne provação. E entender isso e achar isso é justamente o que a gente está propondo aqui, ou seja, ver a realidade. Você tem 30 alunos. Tá, você quer que os 30 saibam biologia? Não vão saber, meu filho. Se toca. Assume primeiro o que você tem para depois você construir aquilo que você não tem. Você está invertendo o papel. Você está no pressuposto de que eles estão lá para aprender, que eles estão super afim. E aí quando você chega, você se frustra. Óbvio. Porque você está criando uma projeção daquilo que não é a realidade. Então qual é o primeiro movimento? Assumir que é o seu emprego. Não é churrasco. Não é praia. Não é viagem para Disney. É o seu emprego. E dentro desse emprego você tem as qualidades, as dificuldades, as glórias e as derrotas. E se eu já chego, e eu era um que chegava assim. Eu era um que chegava assim. E há pouquíssimo tempo eu venho mudando, e isso é um processo, eu venho mudando a forma que eu olho para o meu emprego. Eu estou na coordenação e sou professor, as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Nossa! Eu já acordava já pensando no problema. De que vai ser isso, vai acontecer aquilo, nossa, aí vai ter isso. É o meu emprego. Mas também tem a sua parte positiva nisso tudo. Eu posso fazer isso, eu posso ir para lá, eu tenho que agradecer. Nós temos que aprender a ser grato pelas coisas.
por aquilo que a gente tem naquele momento. E se aquilo que a gente tem não é algo que nos está fazendo bem, duas possibilidades. Ou assumimos a cruz e carregamos ela, ou vamos em busca de outra coisa. Do contrário, você vai ser infeliz a vida inteira. Tem coisa mais triste do que uma pessoa que se aposenta e fala assim, graças a Deus acabou isso daqui. E eu não estou romanceando, tá bom? Eu estou sendo verdadeiro. Eu estou sendo verdadeiro. Isso é tão difícil, é tão ruim, se paga-se tão mal. Por que você está aqui ainda? Vamos aceitar essa realidade? Porque aí a gente começa a mudar tudo. Quando a gente começa a entrar realmente no que interessa, com sentido nas coisas, o todo vai se modificando. As partes vão se enquadrando a esse todo. Ah, eu tô lá porque eu sou um professor, eu ganho para isso. Tem horas que a galera vai aprender, tem horas que não vai aprender, tem horas que eu vou ter que gritar, tem horas que eu vou ter que agir assim. Tá? E aí, essa a minha função. E eu sei disso. O que eu não posso é querer uma coisa que não é o que existe. Porque aí todo dia eu vou me frustrar mesmo. Então não há como inventar a roda aqui. Não existe mágica. Não existe um jeito certo de fazer, de dar aula, de ser professor. O que a gente está olhando é o que é, a realidade. E a partir da realidade tentar construir alguma reflexão sobre ela. Por isso que a nossa função, talvez enquanto professores, sempre vai ser remediar danos. O que é remediar danos? Tentar fazer o melhor possível dentro da circunstância que você tem, no tempo que te cabe. Não é? No tempo que te cabe. Se eu tenho um assunto que eu tenho que dar em uma aula, eu tenho que me virar para dar em uma aula. Senão as coisas não vão andar. E justamente por saber disso, a gente precisa começar a se perguntar se eu estou gostando daquilo que eu estou ensinando. Se eu estou dando importância naquilo que eu estou fazendo. Imagine um médico que não gosta de ser médico. Ele vai matar o paciente. O engenheiro que não gosta de engenharia, ele vai derrubar o prédio. A cozinheira que não gosta de cozinhar vai fazer uma comida péssima. E um professor que não gosta de ensinar vai ser um péssimo professor. E mais do que isso, se esse professor não dá importância para a sua disciplina, é o mesmo do que uma cozinheira que não dá importância para aquilo que ela está cozinhando. A comida pode ser estragada. A validade não importa para ela. A quantidade de sal, a quantidade de açúcar, se está bom, se está ruim, se está bonito aos olhos, se não está, veja. Mas não, né? A gente é professor, então a gente se olha com os olhos do super-herói, com um certo pedestal que só a gente acha que a gente tem. E a gente tem que abaixar um pouco essa bolinha, porque pedestal não leva a nada, título não leva a nada. E esse é um grande erro que a gente incorre sempre. Achar que a minha titulação já me dá o direito de ter o respeito. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem se dá o respeito é você. Um diploma de médico, o cara pode ser PhD. Se ele não fizer um bom trabalho como médico, aquele diploma não lhe dá a categoria de ser médico. É apenas uma convenção. Então eu preciso encontrar isso. Esse sentido, esse entusiasmo, essa vontade. E eu sei que às vezes ela não vai aparecer. Mas eu tenho que buscá-la. E claro, não existe fórmula pronta. Tem coisas que vão funcionar aqui, tem coisas que não vão funcionar ali. Tem coisas que funcionam para sexto ano e tem coisas que não funcionam para terceiro ano do ensino médio. Como também tem coisas que funcionam para sexto ano e também funcionam para uma terceira série do ensino médio. A questão é, eu na minha profissão, no meu emprego, entender isso e aplicar isso. Como? Experimentando.
É realmente um processo de 2 passos para frente e 1 para trás. Toda educação ela tem que ser tradicional nesse ponto, ou seja, eu olho para frente, mas eu me baseio no que está atrás. Eu dou um passo para frente, mas eu entendo que é um processo contínuo, de migalhas, de pouco a pouco. E isso se faz importante porque a gente percebe que cada texto tem o seu contexto. E cada um sabe a sua situação. E sabe o impacto que isso gera, tanto em você para eles e eles para você. O que eu não posso é me estagnar diante da realidade. O que eu não posso é não buscar. O que eu não posso é não tentar. Eu preciso buscar, eu preciso tentar, eu preciso arriscar, né? Senão a realidade vai estar ali posta e beleza. Não vou mexer com ela. E vou aceitar ela durante toda a minha vida. Entra aqui um outro fator que é importante quando a gente começa a falar de professor, que é a questão da personalidade, tá? Eu não posso querer que aquele professor seja igual a ele. E nem que o outro seja igual a eu. Por quê? Porque a gente não pode mudar a nossa personalidade. Porém, já que eu não posso perder a minha personalidade, eu não posso também esquecer da realidade. Traduzindo para vocês, ó, cada professor é um professor. E aí eu tenho que me perguntar se eu gostaria de ser este professor para os outros. Eu tenho que me perguntar se eu sentasse ali, naquela carteira, naquele ventilador quente, naquela cadeira dura, se eu iria gostar de ficar escutando o Matheus falando 1h30, né? Se eu ia gostar de ter aquele professor para o meu lado. Então, se eu não posso mudar minha personalidade, tá? Porque ela está dada, eu preciso então entender qual é o impacto que eu tenho que causar para justamente eu melhorar a minha gestão de sala de aula. Certo? O C.S. Lewis, acho que é o C.S. Lewis, ou Chesterton, não lembro agora, acho que é o Lewis. O Lewis tem um livro chamado, como chama o livro do Lewis? O Homem Absoluto. O Homem Absoluto. E ali ele tem um texto que ele fala sobre educação. E nesse texto sobre educação ele tem uma frase que sintetiza muito o que vem a ser você hoje, o que vem a ser eu hoje. Quando ele afirma assim, olha, a tarefa do professor moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Guardou? Essa é a sua tarefa. A gente não está lá para podar conhecimento, para podar opiniões, para podar debates, para podar perguntas. A gente sabe que a sala de aula não é isso. A sala de aula é o inverso disso. É pingar uma gotinha aqui, uma gotinha ali, naquele deserto de marasmo. E conforme vai passando o tempo, mais marasmo parece que vai tendo, porque esse aluno vai criando uma defesa, uma arrogância. Tanto é que quais são as salas mais apáticas? As que têm menor humildade. As salas mais apáticas, na sua maioria das vezes, são salas extremamente arrogantes. Porque eles não perguntam, eles não questionam. É uma sala fria. Eu já tive essa experiência. Eles sabem tudo e você está ali na frente cumprindo o seu papel. Então, ó, cumpre aí, vamos, acelera que não tem nada de importante aí. Isso não é comigo, isso era com todos. Diferente lá do 6º ano. Você tem quase que costurar a boca deles. Faça uma pergunta no 6º ano do inferno que vira. Todo mundo vai querer contar uma história referente a isso. Todo mundo.
E aí um vai se intrometer na vida do outro. De repente aquilo dá um fuzuê. Por quê? Porque eles não são apáticos, eles têm essa humildade ainda de conhecer. Eles ainda olham para você como alguém que está ali para algo. Conforme vai passando o tempo, infelizmente, vai se criando essa casca de arrogância, de falta de humildade, e aí o professor vai se tornando alguém que está ali, porém não tem reflexo nesta minha atitude aqui. Percebe? E aí a gente tem que irrigar desertos mesmo. E torcer para que daquele deserto surja algum broto, surja ali algum fruto. E por que eu falo isso? Porque nós precisamos realmente olhar para a nossa profissão, tá? E procurar, ou melhor, achar ali uma admiração. Vou melhorar aqui. Nós, enquanto professores, precisamos sempre estar abertos a uma discussão e uma verdadeira reflexão sobre, de um lado, a admiração, do outro lado, pouco caso. Onde eu estou? Eu estou no campo daqueles que vão me admirar? Ou eu estou no campo do pouco caso, no sentido assim, é aula com o Zé lá, ó. Ixi, dane-se, é aula com o Zé. Ou, nossa, cara, tem aula com o Zé, hein? Putz, que bom. Nossa, tem aula com o Zé hoje. E isso é uma relação entre aluno e professor. E para que isso aconteça, eu preciso ter muito claro na minha mente, muito claro, que a escolarização, desde que a criancinha entra na escola, até a hora que ela sai, a escolarização tem que ser um processo de transformar aquele indivíduo no adulto. E o que é essa transformação no indivíduo e no adulto? Uma pessoa madura, uma pessoa racional, uma pessoa culta, responsável. Mateus, isso é impossível, você não tem noção. Eu sei, calma, eu sei. Mas é essa a nossa meta, esse é o nosso trabalho. Imagine se um médico pega um caso de câncer do seu pai e da sua mãe. Eu gosto de pegar o médico, porque o professor se equipara muito a médico, né? Na importância. Tanto é que só existe médico porque existe professor. Não é isso? Então, eu estou equiparando ao médico. Mas imagine o seguinte, você vai no hospital, o seu pai lá, sua mãe, e ali tem um caso de câncer e o médico fala assim, meu Deus, isso tá impossível, não tem como, Deus me livre, afasta de mim, não quero, deixa pra lá. O que você vai achar do médico? O que você vai achar do médico? Fala pra mim. Mesma coisa eu como professor. Se eu entendo que a minha função é criar, desenvolver uma criança que amadureça racionalmente, culturalmente, responsavelmente, e eu assumo isso para mim, com calma, paciência, tentando fazer o melhor que eu posso, ok. Do contrário, eu falo, não, Deus, isso não é para mim, não dá certo. Não vai funcionar. Por isso que a nossa função enquanto professor, desde sempre, é tentar fazer com que esse aluno busque a verdade. E busque essa verdade buscando ali seus fundamentos dentro dos argumentos. A questão é que para fazer isso, nós precisamos retomar, trazer ao centro de novo a nossa importância. E para eu fazer isso, eu preciso ter o ego preenchido. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso preparar. Né? Eu preciso gostar de coisas cultas, meu Deus do céu. Coisas que nos nutrem. E não ficar dançando a dancinha do TikTok junto com o seu aluno. O que isso agrega? O que isso forma?
A dancinha do TikTok, ele tem em todos os lados, em todos os lugares. Agora, um professor que resolve citar um trecho de Shakespeare e desafiá-los a entendê-los, isso ele não encontra no TikTok, no Instagram, no Facebook. Ele só encontra em você. Só que para isso acontecer, você tem que estar maduro o suficiente para ser um professor. Num futuro aí não muito distante de nossos encontros, a gente vai falar professor de quarta camada. É uma aula que eu preparei aí muito interessante sobre o problema de ser professor de quarta camada, que é o que a gente mais encontra por aí, tá bom? Então a gente precisa retomar esse referencial, principalmente sobre o conceito de verdade, principalmente sobre o conceito do que é real. Imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Eu sou professor de história, como eu sou mesmo. E na primeira aula minha eu falo assim, galera, não existe verdade. A verdade depende do que você acha, a verdade é uma construção social, a verdade não existe. Se eu sou um aluno, eu já levanto a mão e falo assim, então o que o senhor está falando não tem importância. Porque é uma das verdades. Qual que é a sua função, meu querido? É mostrar que existe o real. É mostrar que existe a verdade. É mostrar que existe um mundo organizado para as coisas. Senão, qual motivo existe para eu te obedecer? Por que esse aluno tem que acreditar em mim, já que eu estou dizendo para ele que não existe verdade? Se o tempo inteiro a educação que eu estou propondo para os meus alunos é uma educação que eu tenho que respeitar todas as opiniões, que todas as opiniões são válidas, que tudo é certo, que nada é errado. Meus colegas, para se formar alguém, é necessário ter base. E a base só é construída sobre uma verdade. Do contrário, ela deixa de ser necessária. Qual que é a sua função enquanto professor da disciplina XYH? Mostrar a verdade dessa disciplina. E de que, a partir dessa verdade, é impossível aquele aluno viver uma vida sem aquela verdade. Entende? Você só vai ser alguém se você compreender essa verdade que eu vou te mostrar ao longo do ano. Logo, nossa missão como professor é ser exemplos da verdade. Não adianta nada eu falar para o meu aluno que ele tem que ler, não adianta nada eu falar para o meu aluno que, que é importante ficar em silêncio, que é importante não mexer no celular, se toda vez quando ele encontra você, você está mexendo no celular, falando com todo mundo, não cala a boca, não lê um livro, não anda com um livro e só fala merda. Não adianta nada. Por quê? Porque é um discurso separado da prática, que é o exemplo. Aristóteles já falava isso. O que é um homem virtuoso? Um homem virtuoso é aquele que exerce a virtude. O que é exercer a virtude? Fazer. Como que eu, como professor, vou falar que é bom ler e se eu não leio nenhum livro? Se eu não cito nenhum livro? Se eu falo tudo errado? Qual a função de eu dizer para um aluno que é importante ele parar de mexer no celular, se toda vez quando ele me encontra, ele só me encontra mexendo no celular? Vejam, vocês, inclusive eu, somos uma influência moral e intelectual de primeira ordem para esses alunos. Quantos casos nós não temos e sabemos que muito dessas crianças conversam, interagem e aprendem mais com os seus professores do que propriamente com os seus familiares. Assim, a sua obrigação é ser para esse aluno fruto
admiração. Ele tem que te admirar pela roupa que você usa, pelo que você fala, pelo que você faz, pelas atitudes que você tem. Mateus, isso é heróico. E tem que ser como é heróico a moça da cozinha, que vai cozinhar pra gente que ela nem conhece, mas ela vai cozinhar como se fosse pros filhos dela. Como a enfermeira que vai limpar a bunda lá do velho no hospital, como se fosse o pai dela. É heróico, é tão heróico quanto. A moça que vai limpar o chão do hospital, a moça que vai limpar as salas de aula, tem que ser heróico aquela atitude. Tem que ser grande, tem que ser perfeita. E isso dá trabalho, mas se você não quer trabalho, você não tem por que viver, meu filho. Se você, como professor, não demonstra, guarda isso que é importante, nenhuma característica que sobressai da normalidade, do banal, do vazio, do podre, do sujo, do que é lixo, do que é comum, para que esse aluno vai olhar para você? Você concorda? Você anda de qualquer jeito, você fala de qualquer jeito, seu cabelo está de qualquer jeito. O que ele vai entender? Ele vai entender que toda pessoa que quer um conhecimento é esse lixo. Não é interessante para ele. E isso vai do jeito de falar. Isso vai do jeito de encarar a vida. Isso vai com as roupas que a gente usa. Professor de português falando tudo errado. Professor de matemática não sabe fazer conta. Professor de história que não gosta de ler. E a gente tem casos assim. Nós temos casos de professores de literatura que falam que ler é uma bobeira. Como que eu, enquanto aluno, então vou dar crédito para a literatura se o próprio cara que está ganhando para falar isso diz o contrário? E aí, a gente precisa atrelar, nessa concepção da personalidade do professor, duas coisas. Uma, afeto, e da outra, exigência. E saber combinar esses valores de afeto e de exigência é o que vão formar ali uma boa química em ser professor. Ser afetuoso é ter intencionalidade. É afetar. É encontrar alguém. Né? É mirar algo. E exigência é ser exigente. Você não é qualquer um. Sua matéria não é qualquer uma. O seu trabalho não é qualquer um. A lista de exercícios não é qualquer um. E pode perceber, se você recebe um trabalho de qualquer jeito, todos os outros trabalhos vão ser de qualquer jeito. Não é? Faça essa experiência, o aluno entregou lá um trabalho porco. E aí você fala assim, olha, não vai dar para receber isso, está muito ruim. Você pode refazer, porque eu não vou aceitar um trabalho desse. Você quer ajuda? Olha, eu tenho um tempinho lá, a gente pode arrumar, isso está muito mal feito. Afeto e exigência. Eu tenho que respeitar o meu trabalho. E como que eu respeito o meu trabalho? Eu respeito o meu trabalho dando a exigência dos alunos, principalmente para comigo. Então, eu vou dar uma aula incrível e a minha prova será incrível. É exigência. Eu exijo isso. Olha o que eu estou fazendo. Olha o suor que eu estou dando. Ah, mas Mateus, ninguém quer saber de nada. Tá bom. Ninguém quer saber de nada. Mas você tem que saber de alguma coisa. Você tem que ser exigente. Você é o maduro da relação. Não o aluno. O aluno não tem maturidade nenhuma, você sabe disso. Agora, você vai se atrelar à imaturidade dele, então vai ser duas crianças no jardim de infância. Você que deveria ser maduro, com um aluno que é imaturo. Você não tem que esperar nada desses alunos, meu Deus. Você faz as coisas porque tem que ser feitas. Ponto, acabou. É o meu trabalho. É a minha função. Nossa, Mateus, a prova tá grande, né? Tá elaborada. É o meu trabalho. Nossa, você corrigiu muito, isso muito certinho. Porque é o meu trabalho.
Vejam, não há estratégia melhor na relação de professor e aluno do que respeitar o esforço que significa ensinar e aprender. Esse é o maior respeito que eu posso ter. Querer ensinar. Ah, mas eles vão mandar tomar no cu. Ah, eles não querem saber de nada. Tá bom, eu sei disso. E o que eu vou fazer com isso? Vou retribuir o tomar no cu? Vou retribuir a pobreza de espírito? Não, eu sou maduro. Então, na pobreza de espírito, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar valor ali. Na vagabundice, eu vou colocar trabalho. No tanto faz, eu vou colocar sentido. É por aí que caminha. Do contrário, a gente vai entrar na onda e vai ficar ali, só surfando, só no balanço. E a ideia aqui é não ser um professor que vive no balanço, mas sim um professor que balance os seus alunos. Que seja o movimento, que seja o motor, que seja a onda, que vá fazer com que eles adentrem e encontrem a terra segura da verdade, do conhecimento, do que realmente importa. Bom? Mas isso é conversa para próximos encontros, tá? Onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa maré que eu, que você, que nós estamos aí e estamos meio que boiando, meio querendo nadar, meio tomando bordoada, tomando caldo, sendo afogado, mas querendo respirar. Isso a gente vai falar no próximo encontro, tá bom? Então siga-nos, acompanhe-nos, curta, comente, ative as notificações. Se eu falei alguma coisa que não gostou, peço desculpa, mas já está gravado, já está publicado, vai ficar aí mesmo. E assim, vamos viver a realidade do que é ser professor, que é uma profissão incrível, incrível, mas que a gente tem que saber olhar para ela com verdade, sinceridade e, claro, com muito amor. Bom, um abraço, obrigado, Deus abençoe a todos.